Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Graças ao Senhor nosso Deus, irmãos. Bendito. Por Ele nos conceder estarmos mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, precisamos somente de Ti. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, eu poderia trazer uma palavra sobre Provérbios, sobre Gênesis, mas eu sempre aprendi da parte do Espírito Santo trazer aquilo que Ele fala no meu coração. E de início eu quero falar para a igreja, irmãos, fazer uma pequena pergunta para a igreja: por que existe tantas pessoas ingratas a Deus? Por que existe, família, muitas pessoas ingratas? É Deus fazendo e Deus fazendo. É verdade. E as pessoas não reconhecem o que Deus tem feito. Mas eu vou trazer, irmão, da parte do Senhor, o cumprimento do culto nesta noite. Eu tenho orado, irmãos, ao Senhor. Eu tenho orado. E hoje, irmã Carla, eu estou orando diferente. Só vai ficar de pé, irmãos, quem estiver realmente sendo sincero com Jesus. A Bíblia diz que aquele que usa de engano na casa do Senhor não vai prevalecer. Guarde o que tem sido falado, irmãos. Vocês se lembram lá no culto, acho que foi domingo, que eu falei aqui que eu ia estar de camarote. Eu ia estar no camarote esperando pessoas vir pedir oração. Vocês se lembram disso? Aguarde, irmãos, guarde seu coração aí, viu? Deus não é brinquedo, Deus não é parque de diversão, Deus não é cinema, não. Deus, Ele é sincero. Deus, Ele é sincero, irmãos. E Ele vem falando desde a palavra devocional. E eu entendi totalmente o que o Senhor vai fazer. Deus vai permitir, irmão, certas situações para que a pessoa venha reconhecer a sua grandeza. Eu, há 15 anos atrás, quando o Senhor me chamou para a sua santa e gloriosa presença, eu não pensei duas vezes, irmão. Não sabia o que ia passar, as lutas que eu ia enfrentar, não. Simplesmente eu me lancei aos pés de Jesus, porque eu sabia quem estava me chamando. E quem estava me chamando não era o pastor, não era o meu pai, não era a minha mãe, não eram meus amigos, não era o meu patrão, não. Quem estava me chamando era aquele que está acima de tudo e de todos. Glória a Deus. E eu me lancei. Não quis saber de conversa. E dentro de 3 meses, irmão, eu desci as águas batimais, fui batizado. E comecei a fazer a obra do Senhor. Estou aqui até hoje. É luta após luta, não sabe disso. A luta sua pode ser diferente da minha, mas é luta, é constante. Mas nós não podemos baixar uma cabeça, amém? Louvado seja o Senhor. A palavra que veio ao meu coração, meus amados, se encontra no livro do evangelista Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 em diante. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, é uma palavra bastante conhecida, irmãos, ao povo de Deus, mas é uma palavra que nós temos que estarmos refletindo dia após dia, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque se cair, irmãos, dependendo do patamar que ele está, a queda é grande, e para se levantar é difícil. Nós sabemos, irmã Carla, se eu cair do primeiro degrau lá embaixo, a queda é curta. Mas se eu me despencar do último degrau de cima para baixo, a queda é grande.
A vida do crente é a mesma forma, irmãos. Nós que estamos aqui, nós temos que ter cuidado, porque o inimigo ele é astuto. Amém? A palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, irmãos, eu quero fazer uma pequena alusão à palavra do Senhor nosso Deus, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Gálatas capítulo 6, irmãos, versículo 7, eu quero fazer aqui uma breve reflexão, rapidinho, para os amados irmãos entenderem o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, amém? Gálatas capítulo 6, versículo 7, irmãos, somente a parte que diz assim, a parte B, tá? A parte B, que está lá embaixo, diz assim, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Amém, igreja? Guarda aí, tá? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Seja o bom, seja o ruim, seja o mais tarde, seja o agora, nós iremos colher. Amém? No 15, capítulo 15 de Lucas, no versículo 11, diz assim, disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para que os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando para si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e alpaca nos pés, e trazei-lhe um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos Gamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e achou-se. Meus irmãos, por que eu li todo estes versículos? Para que nós venhamos entender uma coisa, que vocês prestaram atenção, tudo que foi falado desde a primeira palavra até agora. Primeiro Deus fala que vai ter uma separação, para que ninguém venha entrar em contenda. Aí depois veio o irmão com outra palavra. E eu ali, olhando, prestando atenção, e o Espírito Santo de Deus falando comigo a respeito dessa palavra. Que, irmãos, nós oramos, buscamos, clamamos, visitamos, fazendo aquilo que está no nosso controle. Aquilo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Mas sabe de uma coisa? Tem uma hora, irmão, que essas pessoas que não querem nada com Jesus vai passar por um aperto. E é preciso passar. E é preciso a mão de Deus, irmão, cara, se estender para que essas pessoas venham entender que eu não posso ser crente do jeito que eu quero ser. Eu tenho que ser do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que esse pai, é uma parábola que Jesus fala, que esse pai tinha 2 filhos, e o mais novo chega para o pai e fala: pai, me dá a minha parte da minha herança aí, que eu quero conhecer o mundão aí. Quantos e quantos humanos estiveram conosco, ou estão conosco, mas muitas das vezes estão só de corpo presente, mas o pensamento lá no mundo. E esse filho pega toda a sua fazenda, a sua herança, e vai gastar com as meretrizes, vai lá para o mundão, gasta tudo e cai em si. Porque lá o mundo, irmão, eu conheço o mundo, então eu tenho liberalidade de falar o que é lá no mundo. Eu era rejeitado no mundo, mesmo muitos anos de vir para a igreja, eu era rejeitado. E hoje eu reconheço que eu não fazia mais parte daquilo, porque o Senhor já me tinha separado, irmão Rafael, desde o momento da minha mãe, o Senhor já tinha me separado. Então, o mundo, irmão, me rejeitou desde a minha infância. Desde que eu nasci, eu era rejeitado. Sempre fui perseguido. Então, eu sei o que é o mundo. E eu não quero jamais voltar para lá. Porque se eu voltar, eu tenho certeza, irmão, que o inimigo da minha alma, ele não vai deixar eu voltar de volta. Não tem como. Porque eu reconheço a chamada do Senhor na minha vida. E tudo que Deus já fez na minha vida, eu sou grato a Ele. Deus já me deu livramento de morte. Em 2002, um livramento de morte grande. Então a Bíblia diz que esse jovem foi gastar tudo que o pai tinha, a sua herança, foi gastar lá no mundo, até chegar ao ponto de aqueles que estavam no mundo desprezar ele e não dar nada para ele. Oh, meu Deus. Porque lá no mundo é assim: o que a gente tem, a gente é bem recebido. Se não tem, a gente é jogado de lado. É assim o que funciona. Então, muitos irmãos que já provaram dessa água e dessa comida, infelizmente muitos estão lá no mundo. Mas é preciso, irmãos, é preciso acontecer para que a pessoa venha reconhecer a grandeza do Senhor nosso Deus. A misericórdia do Senhor alcança de geração em geração, como foi falado lá na casa do nosso irmão na sexta-feira. Foi gastar, foi preciso, depois que ele gastou tudo, depois que ele tinha sua herança, gastou, agora foi preciso ir procurar cidadão daquela cidade para trabalhar. Mas o único trabalho que ele arrumou foi para cuidar de porcos. Para cuidar de porcos. E diz a Bíblia que quando ele sentiu necessidade, ele desejou comer as borotas daqueles porcos, porque eles comiam. Meus amados, será que nós somos dignos? Será que Jesus
É digno de nós sermos ingratos a Ele, de nós recebermos o pão da vida e a água que desce do céu, para nós comermos a boroca do mundo, como os muitos querem voltar para lá? Você sabe o que o Espírito Santo dessa hora estava falando comigo aqui no altar? Que vai ser preciso, para deixar acontecer. Quando vai chegar na casa dessas pessoas, irmãos, não é para orar. Aliás, não é para visitar. Só ore, viu? Porque é um trabalhar de Deus. Eu estou vendo, irmão, um trabalhar de Deus forte nessa casa. E é para conserto. Glória a Deus. É para conserto. Glória a Deus. Eu estou vendo, irmãos, o manifestar da glória do Senhor, o poder do Senhor nesta casa. E crente que está desconcertado vai se consertar, irmãos. A mão de Deus vai pesar para Deus. A mão de Deus vai pesar. Guarde o que está sendo falado. Vai ser preciso permitir que essas pessoas voltem. E ela só vai retornar quando ela reconhecer a água que ela bebia e a comida que ela comia na casa de papai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tem que ser reconhecido. Porque enquanto ele estava gastando, o pai estava lá, na sua casa, com os seus servos e o seu filho, preocupado com ele, enquanto ele estava curtindo, achando que ele estava passando lá, era coisa boa, mas se enganava. Até o ponto que ele caiu por si e falou: olha, quantos jornaleiros do meu pai estão comendo do bom e do melhor, e eu aqui, eu vou ficar aqui nada, eu vou voltar para a casa do meu pai. E interessante, irmãos, que ele já foi, preparando psicologicamente o que ele ia falar com o pai. Pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou mais chamado, não sou digno de chamar o teu filho. Quando chegou ao pai, o pai ficou olhando, viu o filho, o pai correu, abraçou e se alegrou, e ele falou: pai, pequei contra ti, Senhor, e contra o céu, e não sou mais digno de chamar o teu filho. Olha, irmão, a gratidão do pai, olha a gratidão do Senhor. Que misericórdia grande, irmãos, Deus tem para com nossas vidas. Mas vai ser preciso, irmãos, se acontecer certas situações. E quando Deus, irmãos, estiver com suas mãos estendidas sobre os teus, não temas, irmãos. Não temas. Porque Deus não faz nada antes sem avisar. Deus não faz nada antes de se avisar. Deus nunca pega, irmão, ninguém de surpresa. Glória a Deus. E quando estiver apertando, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai lembrar. Olha o que foi falado lá na igreja. Deixa Deus apertar, irmãos. Aleluia. Deixa Deus apertar. Glória a Deus. Pode deixar Deus apertar, irmãos, porque Deus sabe trazer o homem para a sua presença. Deus sabe, irmãos. Glória a Deus. Nós fazemos a nossa parte, irmã Miriam. Nós fazemos, nós buscamos, oramos, clamamos, visitamos, né? E quando nós chamamos, hoje eu não vou, eu não quero, sabe? E eu estou falando da casa de vocês, não, eu estou falando da minha casa, viu? Estou falando da minha casa. E você acha que eu estou preocupado? Não, irmãos. Eu sei, irmãos, que aonde essa mãozinha aqui, se estender para orar, não é para amaldiçoar, não é para abençoar. E Deus tem abençoado muitas vidas pela minha oração, para a glória e honra do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eu não levo as coisas de Deus a brincadeira, não, tá? Eu levo as coisas do Senhor a sério. Eu tenho o temor e o tremor do Senhor no meu coração, porque eu já vi a glória de Deus se manifestando na minha vida, tá? E eu não quero, irmão, jamais ver e contemplar o irmão meu lá no mundo, na massa do pecado. Assim como eu estava conversando com o nosso irmão Rodrigo, quarta-feira, o irmão foi lá em casa, né? Quarta-feira, sobre uma situação, irmãos, aí que tem acontecido na vida de uma nossa irmã missionária, irmãos, que andava conosco em missões. A situação que ela se encontra, o amor de pessoa. Mas se nós não vigiarmos, nós vamos parar lá no lamaçal do pecado de Deus. Assim como a palavra do Senhor diz que o cachorro volta para o seu próprio vômito. Meu Deus. Temos cuidado, irmãos. Meu Deus. Essa foi a singela palavra que o Senhor falou comigo no meu coração. Glória a Deus. Sobre a filha o filho pródigo. O filho que foi ingrato.
Na casa do pai tinha tudo. Mas ele achava que para ele não estava mais valendo de nada daquilo. Estava comendo, bebendo, trabalhando, sendo digno. Agora não, vou pegar, me dá minha herança aí, eu vou dar uma voltinha lá no mundo. Meus amados, quantos e quantos volta com a ilusão, achando que tem força para voltar e não volta mais. Morre no pecado. Morre no pecado, irmão. Já vi muitos dessa sepultura sem salvação. Quantos pastores, missionários, presbíteros, diáconos, evangelistas, tirando sua própria vida porque não aguenta, irmãos. Se Satanás enganou uma terça parte de anjo, imagina a humanidade. O que ele não pode fazer. Meus amados, é um grande alerta que o Senhor está falando conosco. Glória a Deus. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Aquela que está conosco lá em casa era para estar junto conosco. Minha igreja. Está lá, ó, assistindo seus filmes, deitada, morta espiritualmente. Eu vou me preocupar? Não. Vou nada, irmãos. Tem uma coisa, vai passar por luta, viu? Preste atenção, eu estou falando da minha casa, não estou falando da sua casa. Estou falando da minha casa. Vai passar por luta. E eu quero ver Deus apertando o parafuso. Tá? Eu quero ver o Senhor apertando. Daquele jeitinho que Ele sabe. Porque Deus já livrou da morte. Deus já repreendeu o espírito de morte. Deus já repreendeu o espírito de depressão. Deus já fez prodígios e maravilhas. Mas quer compromisso com Jesus? Não quer. Sabe o que se gloria? Nos seus estudos, na sua capacidade, na sua inteligência. O que vale tudo isso, irmão? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia também diz assim, ó: eu amo aqueles que me amam e de madrugada me buscam. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fique com essa palavra, igreja. Glória a Deus. Não sejais como esse filho pródigo, que pegou o que era do pai e foi lá para o mundo gastar. Depois volta, sujo, mulambento, sem roupa, sem chinelo, sem dinheiro, sem dignidade. E Deus é tão bom que ainda recebe de novo. Vai, lava, purifica, liberta, prepara. E aí ele coloca no lugar do príncipe. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu agradeço ao Senhor, irmãos. Está aí uma prova viva, irmão. Comprei esse branquela aí, ó, 2015. Tem me dado um trabalho, irmão, mas não sei viver sem ele. Porque se eu, irmão, se Deus me desse condição de comprar uma nave aí, só quem sabe onde eu estava, irmão. Só ele sabe onde eu estava. Então, tem condições, como irmão, abençoe. A Bíblia diz que o nosso dinheiro não é para ser gastado com pão, é para nossa sobrevivência mesmo. Tem condições, mas eu não sei viver sem esbranqueira, irmão. Eu não sei viver sem luta. A verdade é essa, irmão. Eu não sei viver sem luta, irmãos. Vai para a oficina quarta-feira. Louvado seja Deus, mas Deus tem me dado graça. Deus tem me dado graça. Eu não sei viver sem luta, irmãos. E tá aí, se Deus me der condições, eu compro outro melhor e vai ficar para trabalhar. Porque eu já conheço, se eu quiser desmontar ele e montar de novo, eu conheço. Amém? Fica essa palavra, meu querido, em nome de Jesus. Tá? Não seja ingrato com o Senhor Jesus, jamais. Não seja. Estou com luta dentro de casa, Senhor, obrigado. Está frio, Jesus, obrigado. Está quente, Jesus, obrigado. Obrigado pelo ar, pelo respiro, pela água que eu bebo. Senhor, obrigado pelo trabalho, obrigado pelo transporte. Agradeço a Deus por tudo, irmãos. Que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E no seu determinado tempo, tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você chegará no tempo dele, na hora dele. Amém, igreja? Que Deus abençoe em nome de Jesus.